Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 13, dizem assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chore. Amém? Chega de chorar. Este é o título desta reflexão. Queridos irmãos, o que poderia ser pior do que uma mãe enterrar o próprio filho? E este texto, meus irmãos, vem nos mostrar algo ainda mais trágico, pois o defunto era o filho único de uma mulher viúva. Mas Jesus, olhando para aquela viúva, e contra todas as circunstâncias, ele lhe diz: não chore. Irmãos, este texto esclarece que ainda que a pior das tragédias esteja acontecendo na nossa vida, o Senhor Jesus nos dá razões para não chorar. O Senhor Jesus nos dá razões para voltar a sorrir. Portanto, meu irmão, meu amigo, não chore, porque Jesus tem compaixão de nós. O versículo 13 diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chore. Irmãos, aqui nós vimos que Jesus poderia ter seguido adiante, mas a sua compaixão fez com que ele se aproximasse daquela mulher e ele lhe disse: Não chore, porque a história não acabou. Os versículos 14 e 15 dizem assim: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse Jesus: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Irmãos, aqui nós vimos que Jesus tem poder para mudar o nosso destino. E aquele centurião que foi pedir pela cura do seu servo sabia muito bem disso. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 8, versículo 8: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Irmãos, e mesmo não sendo digno, o Senhor curou o servo do centurião com uma só palavra. Querido irmão, querido amigo, você não precisa ser digno para o Senhor te abençoar. Você só precisa vir a Ele com humildade e com fé. Portanto, não chore, porque Jesus é a certeza de uma vida eterna. O versículo 16 diz assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos, a ressurreição daquele jovem
foi mais uma prova do cumprimento da promessa do Senhor, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Portanto, querido irmão, querido amigo, não chore mais, não desista. Tenha a mesma certeza que o apóstolo Paulo, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.